Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai dar aqui, continuando, né, a série sobre Matemática 3. Nesse vídeo aqui a gente vai abordar o conceito de estatística, a segunda parte, né, da série. No caso aqui, galera, continuamos na mesma toada, tá? Ainda não vai ter muita conta ainda, vai ser apenas, basicamente, mais uma vez, né, analisar os dados e colocar isso no gráfico, tá? Então, nessa ideia aqui de hoje, a gente vai trabalhar sobre distribuição de frequência, tá? Então, o que significa isso? Então, quando eu falo distribuir frequências, né, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo um agrupamento das informações em categorias, classes ou intervalos, de tal forma que eu posso determinar o número ou a porcentagem de cada categoria, classe ou intervalo. Então, resumindo, né, eu faço uma pesquisa, certo? Faço uma pesquisa e através dessa pesquisa eu posso fazer vários tipos de categorias, tá? Eu posso dividir essa pesquisa em vários tipos de categorias, colocando isso em uma tabela. Então aqui, ó, eu vou pegar um exemplo, tá? Colocando aqui, no caso, a estatura dos alunos de um colégio A. No caso, eu coloquei em centímetros. Então aqui a gente tem um aluno que tem 160 centímetros, né? Outro aluno que tem 139 centímetros, né? Que é 1,39 m. E por aí vai. Se você observar, você vai ver várias coisas aqui, né? Então, a primeira coisa, a gente tem vários números que estão repetidos, né? Também a gente pode observar que os números estão fora de ordem, né? Então tem um número maior aqui, aí tem outro que é menor, tem outro que é bem maior aqui. Então tá um pouco bagunçado os dados da pesquisa. Então, o que é que eu posso fazer para melhorar essa informação descrita nessa tabela? Então a gente vai fazer o seguinte, né? Como eu coloquei antes, né? Da forma que está um pouco difícil fazer análise. Então a gente vai distribuir isso na forma de um rol. Quando eu falo rol, galera, aqui, tradução, né? Eu vou fazer uma nova tabela, pegando os valores e colocando em ordem crescente. Então, basicamente é isso que eu fiz. Então eu peguei a tabela anterior, tá? Tabela 1. Vão contando aí as tabelas que eu vou criando, tá? Então, com aquela informação descrita na tabela 1, eu fiz uma nova tabela, agora colocando os valores em ordem crescente, ou seja, pegando da menor estatura até a maior estatura. Só que, de novo, eu ainda posso melhorar. Então, eu vou pegar agora, né, e você vai ver o seguinte: a variável que a gente está trabalhando é a variável da estatura, né? Então ela vai ser observada e estudada de forma muito mais fácil se eu colocar os valores ordenados em uma coluna. E ao lado de cada valor, em outra coluna, o número de vezes que ela aparece repetido. Então eu vou só retomar aqui de novo, né? A gente colocou em ordem crescente, e se vocês repararem, né, tá vendo que tem números, né, repetidos, né? Então, para deixar essa tabela um pouco mais resumida, eu vou criar agora uma nova tabela, tá? E cada valor que se repete, né, eu vou colocar só a quantidade. Essa quantidade é o que a gente chama de frequência. Então, a frequência, nesse exemplo aqui, vai ser o número de alunos que fica relacionado a um valor da variável. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem, ó, a tabela, tá? Tabela final aqui. Eu coloquei aqui, no caso, eu peguei a mesma informação da tabela 2, tá? E agora eu criei uma nova tabela. Vão anotando aí quantas tabelas eu vou fazer apenas com uma tabela inicial. Então aqui a gente já colocou, ó, já está um pouco mais organizado, né? Então aqui a gente tem a coluna da estatura e aqui a gente tem a coluna da frequência. Então se você observar, ó, então tem um aluno que tem 1,28 m, né? Depois, ó, tem 4 alunos que têm 1,42 m, né? Tem 3 alunos que têm 1,48 m. E por aí vai até chegar no final, né?
um aluno que tem 1,86 m. No final de tudo, a gente vai somar, né, o total aqui, que são 40 alunos. A gente ainda pode melhorar, né? Você vê que esse processo, né, ainda é longo. Eu peguei aqui 40 pessoas. Se a gente fosse trabalhar, sei lá, com 100, né? Como é que ia ficar essa tabela? Ia ficar uma tabela ainda muito grande. Então, a ideia, né, no estudo de estatística é você resumir o estudo e apresentar esse estudo de uma forma prática e viável, tá? Então, aqui ainda pode melhorar. Então, eu vou criar uma nova tabela agora. Então, uma maneira de você simplificar e melhorar esse visual é você fazer o agrupamento. Então, a gente vai chamar os intervalos de classe e vai definir uma frequência de uma classe, o número de valores da variável pertencentes a esse intervalo. Então, essa nova tabela eu vou chamar de distribuição de frequência com intervalos, tá? Então, eu vou pegar a mesma tabela aqui e colocar essa tabela com os intervalos de classe. Antes disso, né, eu vou só mostrar aqui o conceito de extremos de classe. O que é um extremo de classe? São os valores limites, né? Esses valores eles podem pertencer ou não à classe. Então, só um exemplo aqui, ó. Nesse caso aqui, a gente tem trabalhando com intervalo fechado e aberto, né? Então, fechado, né, aqui no caso, significa o quê? Aqui eu estou pegando um intervalo de 128, né, até 134. Tá vendo aqui esse símbolo aqui, ó, essa barrinha aqui, ó, ela está me indicando que o intervalo é fechado, ou seja, ele pertence. Lembra do estudo, lá em Matemática 1, né, do conceito de intervalo aberto e fechado? Né? Se você não lembra, é só dar uma olhada aí no card, está passando aí. É você observar que é a mesma ideia, tá? Então, esse 128 ele está fechado, ou seja, significa que eu vou pegar aqui quais são os números nesse intervalo. É o 129, né? Aliás, perdão, o 128 entra, 128, 129, 130, 131, 132 até o 133. O 134 não vai entrar na jogada, por quê? Porque aqui nesse caso ele é aberto, tá? Aberto, ó, não pertence. A gente também pode pegar um outro exemplo, ó, pegando os dois intervalos abertos, né? Então aqui, galera, quem vai estar dentro desse intervalo, né? Como aqui os dois, tanto o 128 como o 134 estão abertos, significa o quê? Aberto, não pertence, né? Então, quais são os números que eu posso colocar aqui dentro? Eu vou começar do 129, 130, 131, 132 e 133. Eu não pego nem o inicial, que é o 128, não vai entrar, e nem o final, que é o 134. Eles dois não vão entrar aqui dentro desse conjunto, porque os limites eles são abertos. Então, pegando essa ideia, né, eu vou então colocar aquela mesma tabela, utilizando agora a distribuição de valores em intervalo de classe, né? Então, aqui eu peguei, ó, no caso, eu estabeleci como sendo um intervalo de 128, 134, 134 até 140, ou seja, eu peguei um intervalo de 6 em 6, né? Começando do menor, 128. Então, 128 mais 6 dá quanto? 134. Lembrando que aqui o final é aberto, por isso que eu repito ele na segunda linha. Então, 134 mais 6 dá 140, está aberto. O intervalo final, ele sempre vai estar na linha subsequente, tá? Então, 140, repete aqui, ó. Aí 140 mais 6 dá quanto? 146, né? 146, no caso, ele é aberto. Aí o que eu faço com isso? Eu repito aqui. Aí depois que eu faço toda a estatura, todos os intervalos, eu vou fazer agora a frequência. Então, quantas pessoas estão nesse intervalo aqui de 128 até 133, né? Uma pessoa só. Quantas pessoas estão no intervalo de 134 até 139? Tem 3 pessoas. Quantas pessoas estão nesse intervalo de 140 até 145, né? 6 pessoas. E por aí vai até finalizar o total, que tem que dar 40, óbvio, né? Aí é o seguinte, esses elementos, né?
Então, a gente tem primeiro a classe. Então, o que significa a classe? São os intervalos de variação da variável, né? Eu represento pela letra I, tá? Onde K é o número total de classes. Então, por exemplo, ó, I igual a 2, a gente está falando de que classe? A segunda classe. Deixa eu só retomar aqui a... Pronto, ó. Quem é o I igual a 2? Ó? I igual a 2 é essa classe aqui, ó. Certo? É essa linha que eu estou falando. I igual a 2, né? Aí 3, 4, 5, 6, 7. Ó, aqui, ó. Aqui é o I igual a 7, tá? Então, o I representa a classe que eu estou querendo ver, né? A classe seria o intervalo. Aí, olha só. K igual a 10. Então, por que K igual a 10? Porque a gente colocou quantos intervalos? 10, né? Limite de classe. São os extremos de cada classe. O menor número eu chamo de limite inferior, representado pelo símbolo aqui LI, e o maior número é o limite superior, que no caso é o LI, L maiúsculo, tá? Então, no exemplo que a gente está utilizando, considerando a segunda classe, né, o segundo intervalo, a gente tem que o limite inferior é 134 e o limite superior é o 140. Amplitude. Então, o que significa uma amplitude é a medida do intervalo que define a classe. Como é que eu faço esse cálculo, né? Eu pego a diferença entre os limites superior e inferior de cada classe. Então, aqui a gente tem a formulinha para dar a amplitude, né? Representada aqui pela letra H. Então, a amplitude é o limite superior menos o limite inferior. A amplitude total é a diferença entre o limite superior da última classe e o limite inferior da primeira classe. E, por fim, a amplitude amostral é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo da amostra. Aí o ponto médio. A ideia de ponto médio, galera, vocês viram isso no começo de Matemática 3, né? Lá em Geometria Analítica, é a mesma ideia. Indica o ponto que divide o intervalo de classe em duas partes iguais. Então, vou pegar aqui, ó, a fórmula, no caso, vou pegar o limite inferior mais o limite superior e dividir isso por 2. Frequência simples ou absoluta. O que significa isso? Esse é o número de observações de valores, né? Ou seja, é a quantidade, tá, galera? É a quantidade. Então, por exemplo, na linha 1, né, no intervalo 1, que era do 128 até o 134, tinha quantas pessoas nesse intervalo? Apenas uma pessoa, tá? E por aí vai. Isso é a frequência. A soma de todas as frequências, né, que a gente chama de total da distribuição, ela é representada pelo símbolo do somatório. Então aqui a gente tem o nosso símbolo do somatório. Esse somatório aqui significa o quê? Eu estou pegando as frequências, todas as frequências de 1 a n, aliás, perdão, de 1 a k, tá? Onde, nesse caso aqui, eu estou pegando de 1 a k, onde isso tudo vai me dar o total de pessoas, tá? Então, ou seja, resumindo, se eu somar cada uma dessas, né? Pegar a frequência da linha 1, a frequência da linha 2, a frequência da linha 3 e por aí vai, e somar tudo, isso vai me dar o total de pessoas na pesquisa, tá? E a gente tem agora os números de intervalos de classe. Então, porque é o seguinte, pessoal, vocês viram que eu peguei 10 intervalos. Eu poderia pegar mais intervalos ou poderia pegar menos intervalos. Qual é o objetivo disso? Bom, se eu pego pouco intervalo, qual é a consequência disso? Os grupos, né, eles vão se tornar um pouco mais abrangentes, impedindo uma maior precisão. Se eu pegar muito intervalo, eu vou ter o risco de colocar coisas que não são do meu interesse na pesquisa. Então, qual é o critério para você definir quantos intervalos vai ter a tabela? Bom, aí no caso vai depender muito mais da sua pesquisa e do seu objetivo. Então, como definir o número de classes? Se você tem poucos intervalos, você vai perder informação. Se você tem muito intervalo, você vai colocar informações desnecessárias. Então, como eu falei, isso vai depender muito do pesquisador, certo? Então, na escolha, é conveniente você usar extremos de classes que são fáceis de trabalhar. A gente vai colocar isso em algumas questões, tá? Mas, em resumo, é isso. No caso, quando você está fazendo uma pesquisa e você quer apresentar essa pesquisa, é interessante que você veja
quantas classes, quantos intervalos vai ter a sua tabela. Pegando sempre esse macete. Se eu vou ter poucos intervalos, eu vou perder informação. Se eu tiver muitos intervalos, pode ser que a pesquisa apresente informações que são desnecessárias. Tipos de frequência. Então vamos lá. Frequência simples ou absoluta? São os valores que realmente representam os dados de cada classe. Frequência relativa. No caso aqui, a frequência relativa que eu falo é a porcentagem, tá? Então, eles são os valores das razões entre a frequência simples e a frequência total. Então, por exemplo, qual é a frequência relativa da terceira classe do nosso exemplo? Terceira classe, galera, seria a terceira linha da tabela, tá? Então, qual é a frequência, qual é a porcentagem da terceira linha da tabela? Então, para quem viu lá, né, para quem está lembrado, ó, a terceira linha tem 6 pessoas, né? Aí ele quer saber, essas 6 pessoas representam quantos por cento do total? Para saber isso, matemática básica, tá? Eu vou pegar o total de pessoas, né? O número de pessoas da linha e dividir isso pelo total de pessoas da pesquisa inteira. Então, eu tenho 6 por 40, isso vai me dar 0,15, que é a mesma coisa que 15%, né? Então, aqui, galera, a gente tem toda a nossa pesquisa, tá? Lembrando, ó, na tabela 1, né? Da tabela 1 que estava toda desorganizada, com números maiores na frente, números menores depois, né? Números repetidos e tudo lá. Então, a gente foi seguindo tabela por tabela, ou seja, pegando a tabela inicial e melhorando, né, a informação. E chegamos agora nessa última tabela aqui, ó, que está simplesmente perfeita, que aqui a gente tem tudo que a gente queria. Ó. A gente tem a estatura, né? No caso aqui, cada intervalo, de 6 em 6, né? 10 intervalos aqui. A gente tem a frequência absoluta, que quer dizer o quê? Quantas pessoas estão em cada intervalo. Então, tem 6 pessoas que estão nesse intervalo aqui, ó, de 140 a 145. E aqui a gente tem também nessa coluna a frequência relativa, né? Que é a porcentagem. Então, 0,025, né? Por que isso? Porque eu peguei 1 e dividi por 40. Aqui, ó, 0,30. Por que 0,30? Porque eu peguei 12 e dividi por 40. Então, aqui ele vai me dar a porcentagem. Aqui ele me dá o valor real, né? Quantas pessoas estão realmente nesse intervalo. E aqui os valores de cada intervalo. Era isso, galera, que eu queria mostrar nesse vídeo, tá? No vídeo 3, a gente vai sim já pegar mais embasamento nos cálculos, dando a ideia, estudando a ideia de médias. Era isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.